Olá, internautas! Sejam bem-vindos a mais um videochat da TV O Tempo. Hoje é dia 6/9, é comemorado o Dia do Sexo. A data foi criada por uma marca de preservativos e não é considerada oficial. Mesmo assim, é um bom dia para esclarecer dúvidas sobre o tema que ainda é considerado tabu para muita gente. Para responder as perguntas, convidamos o sexólogo Ramon Luiz Braga, presidente do Comitê de Sexologia da SOGIMIG, Associação de Ginecologistas e Obstetras de Minas Gerais. Caso queira participar, você pode mandar perguntas pelo formulário na capa do portal ou pelo Twitter, usando a hashtag Dia do Sexo Tempo. Boa tarde, doutor Ramon. Boa tarde. Eu vou começar com uma pergunta da Ana Laura, de Belo Horizonte, que ela fala que ela é casada há 4 anos e ainda sente muita dor na hora da relação sexual. Ela pergunta se isso pode ser considerado normal. Não, não é considerado normal, né? A dor na relação sexual, ela ocorre com muita frequência. É um dos sintomas um dos problemas sexuais mais frequentes que a gente encontra assim, na nossa prática do dia a dia. Posso te falar assim que até antes da menopausa, mais ou menos uns 15% das mulheres têm esse tipo de problema. E do período da menopausa em diante, isso quase que dobra. Mas a causa, geralmente, são infecções, né, que é da vagina, infecções da região genital. E também porque muitas vezes, durante a relação sexual, ocorrem fissuras, né, machucados ali da região da entrada da vagina. E como a pessoa faz sexo no casamento com uma certa frequência, muitas vezes esses machucados eles não cicatrizam. Então eles começam a cicatrizar, a pessoa tem uma nova relação, aí tem um novo machucado naquela região, aí dói, aí quando está resolvendo, ela tem uma nova relação sexual. Então é uma causa muito frequente. Algumas vezes a gente não encontra nenhuma causa assim visível para esse tipo de problema. E os tratamentos são variados, né? Não tem como você dizer assim, como que se trata isso sem ela ser examinada por um ginecologista. O que é mais importante ela saber é que existem tratamentos assim que dão certo, a pessoa fica livre do problema, e algumas vezes os tratamentos são mais difíceis. Né? Mas assim, não é normal. Normal não é normal. É comum, mas não é normal. Entendi. Tem que investigar o motivo. Mas tem algum tipo de dor ou alguma quantidade de dor que seja normal, talvez pelo atrito, alguma coisa que não se deve preocupar? Não, porque a vagina, ela normalmente, a mulher quando tem relação sexual, existe um mecanismo natural da pessoa não sentir dor, que é a vagina ficar molhada, lubrificada. Inclusive esse líquido da vagina, ele é um pouco anestésico. A pessoa quando tem relação sexual, o corpo produz algumas substâncias que mais ou menos nos anestesia. É muito comum durante a relação sexual as pessoas apertarem uns aos outros, morderem, né, instintivamente assim, e a pessoa não sentir dor. Então, durante o ato sexual, o nosso dor se sente no ato sexual. A dor é o contrário do prazer, né? O senhor estava falando da questão da menopausa. Depois da menopausa, as mulheres sentem mais dor? Não, esse sintoma de sentir dor no ato sexual, ele quase que dobra depois da menopausa, porque se você pensar assim, qual é o tipo de problema que as mulheres depois da menopausa têm com mais frequência, é exatamente a secura da vagina, né? Porque é uma coisa que acontece com a menopausa, a vagina seca. Aliás, não seca só a vagina, não. Seca o intestino, a garganta, as mulheres depois da menopausa, que tem muita prisão de ventre, né? Então, isso provoca dor, porque a lubrificação vaginal é um mecanismo natural que o nosso corpo tem para evitar que a pessoa sinta dor durante a relação sexual. Entendi. Tem muitas dúvidas acerca do tamanho certo do pênis. Né? E o que é considerado pela medicina um tamanho pequeno demais, que deve ser um motivo de preocupação, ou grande demais? O que é algo limite, assim? Você sabe que assim, eu tenho até medo de falar desse tema, porque muitas vezes a gente fala desse tema na televisão, no jornal, aí os homens, sei lá, medindo, são pequenos, depois ficam traumatizados por conta disso, né? Mas assim, existe uma brincadeira que a gente faz na sexologia,
É uma brincadeira, né? É uma piada que fala assim, o importante não é o tamanho da varinha de condão, mas sim a mágica que ela faz. Então, a gente diz o seguinte, que a vagina é um órgão elástico, ela é um músculo, ela se adapta a qualquer tamanho do órgão genital que entra nela, de uma certa proporção, né? Claro, se o homem tiver um pênis, em geral, os pênis dos homens variam assim, de 12 a 16 centímetros, na média. Né? Agora, como a vagina é um órgão muscular, para você tomar como ideia, da mesma forma que você introduz um pênis na vagina, sai a cabeça de uma criança, que é muito maior que o pênis. Então a vagina ela se adapta aos diferentes tamanhos de pênis. Se o pênis é menor, a vagina fecha sobre ele. Se ele é maior, ela se adapta a ele. Então, na verdade, não é muito o tamanho do pênis que vai ser o responsável pelo prazer da mulher. Inclusive, o prazer da mulher ele está muito além de ser uma coisa relacionada simplesmente ao pênis. Né? Nossa cultura valoriza muito essa coisa do pênis, mas, na verdade, o prazer sexual ele tem muito a ver assim, com o contexto que a relação sexual se processa. As mulheres, às vezes, elas dão muito mais importância assim, ao carinho, ao afeto, à carícia, ao beijo, do que exatamente ao tamanho do pênis. O pênis ele entra na relação sexual em conjunto com todos os outros fatores que compõem uma vida sexual de uma pessoa. Agora, falando um pouco da mulher, uma dúvida muito comum é em relação à quantidade de lubrificação. Isso. Tem gente que se lubrifica pouco e tem gente que se lubrifica em excesso. Isso, há alguma causa e tem um tratamento para quem se incomoda e não consegue ter um tipo de lubrificação tida como normal, que não atrapalhe na hora da relação? Nós temos que pensar assim, vamos fazer uma comparação para você entender. A lubrificação da mulher, vamos comparar a lubrificação da vagina com a ereção do pênis. Então, o pênis, no ato sexual, antes de começar o ato sexual, está flácido, mole, né? Assim como a vagina, quando a mulher não está pensando em sexo, ela está fechada e seca. Na medida em que o homem começa a pensar em sexo, ficar excitado sexualmente, o pênis vai crescendo, engrossando, crescendo. Na mesma proporção, a mesma comparação, na medida em que a mulher vai se excitando, ela também a vagina vai abrindo, ela vai se alongando para receber o pênis e ela vai molhando, vai ficando lubrificada. Né? Então, muitas vezes a falta de lubrificação vaginal está relacionada à falta de desejo sexual. Né? É meio proporcional. Quanto mais desejo sexual a mulher tem, a vagina fica mais molhada. Só que algumas mulheres que estão nos assistindo agora, elas podem falar assim, não, mas eu tenho desejo e a minha vagina não lubrifica. Tem outros fatores, né? Tem alguns medicamentos que fazem a vagina ficar seca, principalmente os antidepressivos. Né? Existem algumas doenças que secam a vagina. Vou dar como exemplo, a diabetes, as mulheres diabéticas, geralmente a vagina são mais secas. No período de menopausa, a vagina tende a ficar mais seca. No período antes da menstruação também, uma semana antes da menstruação, a vagina seca. Se a mulher usa lavar muito a vagina, usar muito esses sabonetes íntimos, protetores íntimos também, ela seca a vagina. Né? Então, assim, tem outros fatores físicos, químicos também. Mas, assim, o mais importante está relacionado ao desejo sexual. Uhum. Então, assim, muitas vezes as relações são muito apressadas, né? Eu sempre gosto de falar, assim, que o ato sexual, ele exige um clima, né? O sexo é exigente. Não basta você chegar em casa sujo, sem tomar banho e tal, deitou na cama e já vai querendo fazer. Não, é sempre necessário criar um contexto, né? Um ambiente propício, agradável. Quanto mais você consegue construir isso na sua vida a dois, com seus parceiros, sua parceira, mais é provável que o ato sexual vá se desenvolvendo sem esses problemas, secura, dor e tudo mais. Você estava falando a questão da pressa, eu acho que é importante também a gente já tocar em outro assunto. O que é considerado uma ejaculação precoce?
É uma pergunta difícil de responder, porque a medicina não sabe responder. Se você pegar assim, os livros de medicina, e cada um livro dá uma definição diferente para o que seja a ejaculação precoce. Aí vamos fazer uma comparação? Alguns livros falam que a ejaculação precoce é quando um homem ejacula num tempo inferior a 8 minutos da relação sexual. Tem vários livros que têm essa definição. Uhum. Porém, se você tiver uma mulher que tem orgasmo em 5 minutos, na verdade essa ejaculação terá sido precoce, em vez de, né, precoce não, retardada, atrasada, ao invés de precoce, né? Ao mesmo tempo, se você considerar que a ejaculação precoce é o homem ejacular antes que a mulher tenha orgasmo, é outra definição dos livros. É quando o homem ejacula antes que a mulher chegue ao orgasmo. Mas e se a mulher demorar 1 hora para chegar ao orgasmo? Né? Então o homem vai conseguir ficar esperando? Né? Então, assim, aí não é ele que é o precoce. Essa definição, a melhor definição para ejaculação precoce, ela cai também desde a mesma coisa, do contexto da relação. Muitas vezes o homem ele goza rápido, mas o casal eles têm algumas estratégias, algumas técnicas que isso não atrapalha a relação deles. Aqui, outras vezes o homem ejacula muito rápido e a mulher fala, você é muito egoísta, você não pensa em mim, né? Então depende muito de como que isso acontece dentro daquela relação. Algumas vezes aquilo é um problema para o casal, outras vezes não é. Quando é um problema, aí é possível. A ejaculação precoce é um dos problemas sexuais mais fáceis de tratar na medicina. Né? Os urologistas sabem tratar muito bem, né? Os sexólogos também. Então, assim, não é um problema difícil de resolver. O problema é que os homens têm, às vezes, muita vergonha de procurar o médico para pedir ajuda. E um outro problema também é que, muitas vezes, os casais acham que isso não é um problema. Né? Tem alguns homens que acham que ejacular rápido é uma coisa assim, é uma coisa boa. É uma coisa viril. Viril, indica uma virilidade, né? Que é uma bobagem, né? Não é verdade, né? A ejaculação rápida é um hábito. A pessoa habitua a ejacular rápido. Segundo, a pessoa habitua a comer rápido, a dirigir rápido, ela habitua a ejacular rápido, né? E às vezes só com um treinamento, às vezes ele consegue demorar mais para ejacular. Entendi. Vou ler mais uma pergunta. O José Jurandir de Ubá, ele está falando, citando um problema dele, que ele está com dificuldade no relacionamento, não tem interesse com a esposa dele, nem com ninguém. Ele está falando que ele já se submeteu a cirurgias do coração em 1996 e já fez angioplastia. E ele está perguntando como que ele deve proceder para retomar a vida normal, para voltar a ter desejo pela mulher dele. O que é a orientação neste caso? Bom, vai ser impossível eu te dar essa orientação aqui, né? Como que é o nome dele? José Jurandir. José? Jurandir. Jurandir. Ô, Jurandir, vai ser impossível te dar essa orientação, mas eu posso, sim, fazer algumas pressuposições sobre o que possa estar acontecendo com você, né? Você diz que fez uma cirurgia cardíaca, portanto deve estar tomando medicamentos que podem influenciar no seu desejo sexual. Muitas vezes as pessoas, quando têm algumas doenças crônicas ou doenças graves, né, elas ficam deprimidas, passam pelo menos um período de depressão. Então eu acredito que a depressão é algo que sempre diminui o desejo sexual. Então pode ser que você esteja passando por uma fase na sua vida de readaptação a essa doença que você teve, né? Muitas vezes você pode estar com medo de ter novos problemas, então a tensão emocional, uma depressão que possa acontecer, alguns medicamentos que possa estar usando. Então tudo isso junto pode ter alterado a sua sexualidade, né? E então assim, não há como te dar qual é a solução ou qual é a razão sem conhecer essa pessoa. Mas a gente pode pensar algumas coisas que podem estar acontecendo que possam ser a causa desse problema. Tem pergunta sobre uso de camisinha. Existe alguma coisa, alguma doença, alguma determinação que o homem não consiga ejacular usando camisinha? Ou isso é um blefe por não gostar de usar o preservativo? Olha, existe uma teoria de que a ejaculação precoce muitas vezes está relacionada
ou excesso de prepúcio. Prepúcio é aquela pele que cobre o pênis. Alguns homens têm mais pele do que outros. Então, muitas vezes, essa pele, ela cobre o pênis, e então a pele do pênis fica muito fina. Então, ela fica muito sensível. Então, quando o homem tem a relação sexual, a ejaculação é porque a sensibilidade fica muito elevada. Na década de 80, eles inventaram algumas cirurgias para diminuir essa sensibilidade, mas essas cirurgias não foram aprovadas pelo Conselho de Medicina. E, então, por exemplo, uma das coisas que se faz hoje em dia é fazer a cirurgia da fimose para ver se melhora a ejaculação precoce. Agora, quando você coloca a camisinha, em alguns homens, a sensibilidade diminui. Né? Então, por exemplo, quando o homem tem ejaculação precoce, se ele usa camisinha, geralmente, isso é fato, geralmente ele demora mais tempo para ejacular. Quando ele já demora naturalmente, se ele coloca a camisinha, muitas vezes a camisinha tira um pouco a sensibilidade ali da região do pênis. Então, isso é fato. Alguns homens, quando usam camisinha, demoram mais para ejacular. Como resolver isso, né? Existem algumas camisinhas hoje em dia que elas estão bem finas, elas são finas, mas o fato delas serem finas não quer dizer que elas arrebentam mais. O material delas é mais fino. Então ele tem que procurar, pegar vários tipos, comprar camisinhas de vários tipos e procurar aquela que façam que ele não demore mais para ejacular, né? Então, assim, fazendo isso, geralmente ele consegue resolver o problema. Isso, o senhor falou da questão do hábito de ejacular rápido. Isso pode ser um hábito também? Às vezes a pessoa coloca na cabeça que não consegue ejacular com camisinha. Olha, o ato sexual ele é muito condicionado pelos nossos pensamentos, né? Então, se nós acreditamos que algo vai acontecer assim, isso acontece mesmo. Vamos pegar um caso, por exemplo, da impotência sexual. As pessoas às vezes acham que impotência sexual é tudo que está relacionado ao sexo. Impotência sexual não é isso, não. Impotência sexual é o homem não conseguir ter ereção, o pênis não ficar duro, né, durante a relação sexual. Então, muitas vezes, um homem ele sai com uma mulher, seja sua companheira, seja um homem que tenha sexo com várias mulheres, e aí naquele dia ele não corre bem, ele não tem ereção. Às vezes porque bebeu muito, às vezes porque naquele dia estava cansado, por alguns motivos assim, que foram naquele dia. Só que no dia seguinte, quando ele vai de novo, ele fica pensando, nossa, será que vai acontecer outra vez? Então, esse pensamento negativo de que vai acontecer outra vez é um fator que pode levar a acontecer novamente. Então, um fato que foi negativo pode levar a outro que é negativo. Então, isso no sexo acontece com muita frequência. E o senhor está falando sobre impotência sexual, qual que deve ser a postura da mulher nesse momento? Assim, o que ela não deve falar, o que ela deve falar, deve tentar de novo, deve deixar para mais tarde? O que ela deve falar, o que ela não deve falar é muito individual, mas vamos dizer assim, se a mulher entender que esse processo é algo que pode acontecer com os homens, quer dizer, é natural que aconteça, né? Eu gosto de brincar também com isso, com os meus clientes. O Jô Soares, né, ele falava no programa dele, só para fazer uma comparação, ele falava assim que existem dois tipos de gordo. O gordo que come muito e o gordo que é mentiroso. Né? Então, em relação a essa questão da impotência sexual, também tem dois tipos de homem. Os homens que falham de vez em quando, que perdem a ereção, e os homens que são mentirosos. Né? Então, assim, uma vez ou outra o homem não conseguir ter uma ereção numa relação, isso é normal. Tanto é que a gente considera que um homem é impotente sexual quando ele perdeu a ereção em mais de 50% das relações nos últimos 6 meses. Então, para a gente classificar um homem como impotente, ele tem que pegar os últimos 6 meses e pensar, você perdeu a ereção em mais de 50% das vezes, se ele perdeu mais de 50% das vezes, ela é impotente. Se ele perdeu menos de 50% das vezes, é normal. Né? Porque os homens perdem ereção, com frequência. Então, se a mulher entender que o homem não é uma máquina, que ele não vai todas as vezes ter ereção, basta ela pensar por ela. As mulheres também, muitas vezes, elas têm uma relação sexual que elas não chegam ao orgasmo, que elas sentem que elas não foram bem, às vezes a vagina não lubrifica,
né? Então, da mesmo que acontece com o homem, acontece com a mulher. Então, se a mulher entender que isso é um processo que pode acontecer com qualquer homem, ela vai entender sem censurá-lo. Porque o que acontece muitas vezes é que as mulheres, muitas vezes, elas pensam assim, ele não teve ereção porque ele não gosta de mim, ou porque não me ama, eu não sou uma pessoa atraente para ele, né? Então ela cria uma série de pensamentos também negativos e por isso ela acaba reagindo de forma negativa. Tem uma pergunta da Daiane Silva Melo. Sempre cheguei ao orgasmo com facilidade, mas agora isso só acontece com sexo oral. O que causa isso? Daiane Silva Melo de Contagem. Vou dizer a mesma coisa que eu falei para o Jurandir, né? Não há como você dizer assim, por que acontece isso, sem assim, entender tudo o que está acontecendo com esse casal, todas as situações que acontecem com esse casal. Mas o orgasmo, ele é um reflexo, como piscar o olho, como bater na perna, o joelho e pular, é um reflexo, né? E esse reflexo, ele pode ser alterado por muitos fatores. Por exemplo, se a pessoa tiver com uma ansiedade fora do normal, naquele período, um período de estresse, ela pode ter dificuldade para ter orgasmo naquele período, né? Se ela tiver com dificuldades conjugais com o parceiro, então levar essas dificuldades conjugais para o leito, né? E na hora ela tiver com ressentimentos, rancores, isso pode afetar a capacidade dela de ter orgasmo. Se ela estiver usando algum medicamento, por exemplo, alguma pílula anticoncepcional, tem alguns tipos de pílulas que podem afetar o orgasmo. Se ela estiver usando ansiolíticos, antidepressivos, algum medicamento que possa estar afetando, isso pode acontecer também, né? É comum também algumas mulheres que tinham orgasmo depois do parto, no período que passa assim, até 1 ano, 2 anos depois do parto, elas passam a ter um pouco mais de dificuldade para ter orgasmo, né? Então você tem que analisar todos os fatores que possam estar ocorrendo com ela. Mas eu tenho uma coisa positiva para falar com ela. Na sexologia, a gente considera normal as pessoas terem um orgasmo, não importa de que forma seja. Então, quando uma mulher me procura no consultório e fala assim, eu vim aqui porque eu só tenho orgasmo no clitóris, só tenho orgasmo com sexo oral, eu não tenho na penetração. Eu falo, não, você é normal, né? Não existe o orgasmo bom desse jeito ou daquele jeito. As mulheres têm orgasmo, cada uma tem o seu jeito de ter orgasmo, né? Então, esse jeito que ela tem é o jeito dela. Não há o jeito certo ou o jeito errado. Tem até uma pergunta da Jennifer que está perguntando exatamente isso. Por que algumas mulheres nunca chegaram ao orgasmo e como identificar o momento? De chegar Provavelmente ao orgasmo. O momento de chegar ao orgasmo. Porque é interessante você pensar, né? As mulheres não saberem se elas têm orgasmo ou não, né? Para nós homens, é quase impossível acontecer isso, porque nós temos um marcador do orgasmo, a ejaculação. Como a mulher ela não tem ejaculação, muitas vezes ela fica na dúvida, mas eu tive orgasmo ou não tive orgasmo, né? Basta a pessoa pensar assim, as reações que o corpo da mulher tem são semelhantes às dos homens, né? A mulher não tem ejaculação. Pergunta-se muito se a mulher ejacula também, né? Que algumas mulheres, na hora que ela tem orgasmo, sai algum líquido da vagina. E as mulheres pensam que isso é uma ejaculação. Não é uma ejaculação, é um líquido que sai em algumas mulheres, não em todas, né? Mas as sensações físicas do orgasmo são, primeiro, a mulher sente que a vagina fica latejando, né? A vagina fica latejando, essa é uma sensação de que ela teve orgasmo. A outra sensação que ela teve é como se ela tivesse ficado saciada, né? Como se ela chegou ao momento em que ela ficou satisfeita, né? Então é uma sensação de satisfação, né? E a outra sensação é essa, a vagina ficar latejando. E na hora do orgasmo também a vagina fecha, é como se ela sentisse que o pênis está preso na vagina. Fica latejando e o pênis preso na vagina. Uma das maneiras boas de saber se a mulher teve orgasmo é assim, na hora que se ela achou que ela teve orgasmo, o homem tira o pênis da vagina e coloca de novo.
Quando a mulher tem orgasmo, na hora que o homem vai colocar de novo, a vagina fica fechada. Ele tem dificuldade para colocar, porque no orgasmo a vagina fecha, né? Se ela tiver essa dificuldade. Mas essa sensação, às vezes, ela é muito mais subjetiva do que física em algumas mulheres. Tem uma pergunta, a gente já está entrando na reta final, mas tem uma pergunta da Cida, que ela está querendo saber, que ela está falando que ela gosta muito de fazer sexo anal e se tem algum problema nisso. Provavelmente ela prefere fazer sexo anal do que o sexo vaginal. É uma pergunta muito frequente também dos nossos consultórios médicos, né? Aí você tem uma gama de pensamentos, suposições que as pessoas fazem, né? O sexo anal é assim, tem as pessoas que gostam, e gostam muito, e tem as que não gostam, não tem meio termo. Tem as mulheres que odeiam fazer sexo anal e não fazem de jeito nenhum, e tem as que gostam de fazer e fazem com uma certa frequência. Então, muitas vezes não tem meio termo, ou não gosta ou gosta. O que eu acho que, se fala assim, qual é o certo? O certo é você nunca contrariar a sua própria vontade, né? Você nunca fazer alguma coisa que você não tem vontade, porque o outro quer que você faça, né? Se você não gosta, isso não lhe agrada sexualmente, digamos assim, tudo vale entre quatro paredes, desde que seja bom para os dois, né? Porém, o sexo anal tem algumas características. Primeiro, ele não tem lubrificação igual a vagina. Então, para fazer sexo anal, tem que lubrificar, tem que achar um lubrificante adequado, próprio para o ato sexual, não pode ser qualquer um, não pode passar qualquer coisa para escorregar, tem que ser um creme próprio para usar. Quais são os cremes próprios de usar no ato sexual? Os cremes à base de KY. São os cremes à base de KY. Tem o que chama KY mesmo, mas tem vários outros que são com nomes diferentes, mas que são essa substância chamada KY. É uma substância tipo um gel próprio para usar na relação sexual. E também existe o chamado hidratante universal, que é um hidratante sem álcool, um hidratante que se usa, que pode ser usado intravaginal, na mucosa anal. Então, o hidratante universal chama assim, você vai na farmácia e fala, quero hidratante universal, ou os à base de KY, né? Então, precisa lubrificar antes. Se a pessoa praticar o sexo anal com uma frequência muito grande, também ela pode ter um relaxamento do ânus, né? Então, isso depois pode causar algum problema para ela, né? Se ela tiver hemorroidas, é totalmente contraindicado, porque ela pode sangrar, pode inflamar. Se tiver hemorroidas, não deve fazer, né? Mas se a pessoa... E outra coisa, nunca se pode ter um sexo anal e depois vaginal, porque senão você leva bactérias do ânus para a vagina. Outra coisa que tem que a mulher entender também, se a mulher tem relação anal e começa a ter muitas infecções urinárias, que tem mulheres que têm sexo anal e começam a ter infecções urinárias frequentes. Ela não deve fazer mais, porque significa que as bactérias estão passando para a uretra, né? Então, são algumas condições assim que ela deve procurar saber, para urinar sempre antes de ter e depois de ter, né? Então, algumas condições assim que se a mulher tiver, ela consegue ter um relacionamento anal e sem ter nenhum problema para a saúde dela. A questão da urina também vale para o sexo vaginal ou só no caso? Serve também, é uma boa prática, sempre antes de ter relação urinar e depois da relação urinar também. Você é capaz de prevenir 50% das infecções urinárias fazendo essa prática. Ótimo. E o homem também, tanto a mulher quanto o homem. Para finalizar, nós chamamos para o videochat com uma pesquisa que falava que o sexo rejuvenesce. Certo. E aí o Rafael Porto, de Belo Horizonte, está perguntando se isso é realmente verdade. Bom, desde 2002, que existe um grupo da Organização Mundial de Saúde que faz uma pesquisa não sobre se o sexo rejuvenesce, mas sobre o comportamento sexual das pessoas ao longo da vida. Inclusive, alguns pesquisadores brasileiros fazem parte desse estudo. Ele é coordenado por um pesquisador americano que chama Edward Laudman,
que é da Universidade de Colômbia. Não é Colômbia, mas é uma universidade que chama Colômbia, que fica em Nova York. Bom, então, o que esse grupo percebeu? Por exemplo, dos 65 anos até os 75 anos de idade, você vai ver que 50% das pessoas permanecem fazendo sexo. E os outros 50% pararam de fazer sexo. Né? Depois dos 75 anos em diante, só 20% continua, dos 75 anos em diante, 75% das pessoas continuam fazendo sexo, 80% não faz mais. Essa pesquisa é feita no mundo inteiro, em 29 países, né, desde 2002. Então eles pegaram esse grupo de 75 anos para frente e vamos ver esse grupo que continua fazendo sexo, vamos ver o que ele tem diferente. Então eles observaram que esse grupo ele tem muito menos doenças crônicas do que o grupo que não faz sexo. Parou de fazer sexo. Né? Então é um grupo que tem mais saúde física, é um grupo que faz mais exercício físico, é um grupo que tem menos diabetes, é um grupo de menos obesos. Né? Então existe uma relação íntima assim, entre a pessoa ter boa saúde e por isso ela continuar fazendo sexo, ao mesmo tempo que ela fazendo sexo é uma forma dela preservar a saúde. Então, digamos assim, como é que eu vou te explicar? Não se sabe se a pessoa que vive fazendo sexo vive mais ou se as pessoas que têm mais saúde são naturalmente aquelas que fazem mais sexo. E por isso elas vivem mais. Mas o certo é que fazer sexo está relacionado a viver mais. Essas pessoas desse grupo de 75 anos que fazem sexo também vivem mais do que aqueles que não fazem sexo. Se você comparar o grupo que continua fazendo sexo e o que não faz sexo, esse grupo que faz sexo vive em média 5 anos a mais. Então exige, não sei se existe uma relação entre fazer sexo e rejuvenescer, mas seguramente existe uma relação entre fazer sexo e viver mais. Entendi. Doutor Ramon, obrigado pela atenção e obrigado por responder nossas perguntas. Obrigado. Aos internautas que participaram, nós agradecemos e até a próxima.